Vamos abrir a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Deuteronômio 4, 1 a 8. Esse texto é um texto que marca um momento muito especial na vida do povo de Israel. Este texto narra a repetição das leis quando o povo de Israel estava já daquém do Jordão para entrar na terra prometida. Nós temos aqui 40 anos de caminhada e todos que saíram do Egito, com exceção de 2, Josué e Calebe, morreram no caminho e foram nascendo os filhos. E só os filhos, mais Josué e Calebe, que entraram na terra prometida. Aqui neste momento, Moisés, sabendo que não poderia entrar na terra prometida, ele repete toda a lei que Deus determinou ao povo de Israel. Então o povo já está quase adentrando praticamente a terra prometida. E nós temos aqui então, neste livro todo, com a repetição das leis, nós temos esse texto que eu gostaria de meditar com você nesta noite. Assim diz a palavra de Deus: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, dependemos do Teu Santo Espírito para a compreensão e a aplicação da palavra do Senhor ao nosso coração. Nós precisamos entendê-la realmente na sua essência, precisamos entendê-la realmente como ela é. E precisamos também dos princípios dela ali para o povo de Israel, agora sendo aplicados ao nosso coração. Para isso, Senhor Deus, coloque no meu coração palavras do Senhor, palavras vivas, que fluam do meu coração palavras do Senhor, e que cada coração aqui presente seja preparado pelo Espírito Santo do Senhor para a edificação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em lei, nós ficamos um pouco atordoados, principalmente numa nação como a nossa. Uma nação que não se respeita muito lei, que não gosta de princípios, que não gosta de estatutos, que não gosta de alguém para vedar, parar, direcionar. Nós não gostamos, por exemplo, das placas de trânsito. Né? Nós olhamos a placa de trânsito, ela está falando em 60, nós passamos então dentro do 80. E só lembramos de respeitar as placas quando vemos um carro azul e amarelo, né, estacionado lá à frente. Então, normalmente, nós cuidamos em guardar a lei, não pelo fato de saber que há agora uma segurança, mas pelo fato de termos benefícios financeiros, em não ter que gastar um pouco mais diante da crise que estamos vivendo também. Mas nós não gostamos de lei.
Nós não gostamos de lei quando vamos para o contexto espiritual e não gostamos que Deus nos limite, que Deus nos direcione dentro dos princípios dele. E quando ele estabelece a sua lei, ele estabelece ao povo de Israel, anteriormente a Adão e Eva, depois mais diretamente ao povo de Israel, e esses princípios eles são direcionados a todo o povo de Deus, em todo lugar e em todo tempo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não se adequa. A palavra de Deus, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser reescrita. Ela é a palavra de Deus e tem que ser obedecida como a palavra de Deus. Não tem como você pegar a palavra de Deus e adequar a uma cultura. Evangelho não é a adequação à cultura. Pelo contrário, evangelho é a transformação de uma cultura, adequando-se então aos princípios da palavra de Deus. E quando nós pensamos então em lei, ficamos um pouco assustados, principalmente nós brasileiros. Mas quando olhamos para o povo de Deus, nós percebemos a necessidade da lei. E nós vamos aqui descrever algumas coisas importantes sobre a lei para o povo de Israel e também para a nossa vida nesses dias. Como disse, o povo de Israel está agora daquém do Jordão e só falta atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E naquele momento, quando eles estão bem próximos da terra prometida, Deus levanta Moisés novamente para ensinar. Ele já havia ensinado o primeiro povo, o povo que saiu da terra do Egito. E ele teve dificuldades com o povo que saiu da terra do Egito. Agora ele é chamado para ensinar os que nasceram na caminhada do deserto. E agora ele começa a mostrar para eles a questão da lei de Deus. Eu quero aqui, rapidamente, uma exposição desta palavra para o nosso coração, apontar algumas coisas interessantes sobre a lei de Deus. Quando nós observamos então, o primeiro versículo 1 do capítulo 4, nós entendemos que a lei ela é para ser aprendida. Nós precisamos aprender a lei. E aqui Moisés está dizendo para o povo o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos que eu vos ensino. Há uma necessidade de conhecer a lei de Deus. Há necessidade de conhecer o que é a lei de Deus. Por quê? Porque Deus ele se relaciona no contexto de uma restauração de um coração pecaminoso. Mas para que haja pecado é necessário também haver lei. Para que, uma vez a lei transgredida, ela resulte em pecado. Então o pecado é a transgressão da lei. Então ele estabelece agora a lei de Deus, e a lei de Deus é para ser aprendida. E não tem como aprender a lei de Deus a não ser realmente ouvindo os ensinamentos, se gastando nos ensinamentos. Por isso a expressão é: ouve os estatutos que eu vos ensino. Para que eu entenda o que é a lei de Deus, eu preciso então parar, eu preciso gastar tempo, eu preciso ouvir paulatinamente a exposição desta lei. E a primeira palavra aqui é que a lei deve ser aprendida. Em segundo lugar, esta lei, além de ser aprendida, ela precisa ser praticada. O princípio da obediência à lei de Deus também está no versículo 1, que diz: eu vos ensino para os cumprirdes. Há necessidade, então, não só de ter essa lei no coração, mas é necessário obedecer esta lei. Você pode, muitas vezes, desobedecer por não ter. Mas você pode ter a lei e, mesmo assim, desobedecer ao Senhor. Nós vivemos um contexto em que o ser humano, principalmente, em toda a história, não só hoje, mas desde Gênesis, o ser humano tem uma forte tendência a manipular, a adulterar, a conduzir e a mostrar um conhecimento, muitas vezes teórico e não prático. Jesus, ele mostrou muito isso na prática. Ele dizia o seguinte: olha, a lei fala isso, mas na verdade é isso, é fazendo. Ele chega a lavar os pés dos discípulos, dizendo: isto é a lei da humildade, é assim que se faz. Então você tem que aprender a lei, você tem que cumprir a lei,
Mas em terceiro lugar, você tem que manter a integridade da lei. O versículo 2 vai dizer o seguinte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Há aqui uma responsabilidade muito grande diante daquilo que nós recebemos como lei de Deus, como palavra de Deus. E principalmente nós que recebemos a palavra para transmiti-la. Porque o povo de Israel não podia, de forma alguma, nem tirar algo, nem acrescentar algo. Ele não podia colocar mais um capítulo ou menos um capítulo. Ele não poderia determinar uma mudança, uma alteração ou uma adequação. É a palavra de Deus para ser obedecida. Então o princípio da palavra de Deus, ela tem que ser mantida. Ela não pode ser adulterada. E o povo tinha que zelar e cuidar para que isto acontecesse. A lei deve ser aprendida, cumprida e mantida na íntegra, a lei precisava também ser testemunhada. Se você vai aí à frente, você vai encontrar no versículo 6, e logo depois 7 e 8 também, dizendo o seguinte: guardai-os, quer dizer, os mandamentos, pois e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Ou seja, o povo observará que a conduta de Israel era uma conduta diferenciada, porque ela era uma conduta moldada numa lei, e esta lei, logo após você verá nos versículos 7 e 8, é uma lei que há um relacionamento do legislador com aquele que vai executar, aquele que vai cumprir, obedecer a lei. Há um relacionamento íntimo daquele que determina a lei com aquele que realiza a lei, aquele que executa a lei, que obedece, e estas leis cumpridas segundo a palavra de Deus estão agora a apontar o Deus grandioso, maravilhoso, que trabalha com o seu povo, que está íntimo do seu povo, que se preocupa com o seu povo nos mínimos detalhes e que também, além disto, aponta para uma lei justa, que está nos versículos seguintes, versículo 8, que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Então a questão é, esta lei deveria ser aprendida, cumprida, mantida na sua íntegra e também propagada agora no exercício prático, testemunhada, para que as pessoas, vendo o povo de Israel vivendo na terra ali, cumprindo essa lei, pudessem então observar que há algo diferente, que há um Deus soberano, íntimo de um povo, embora pecador, mas que é um povo que se torna sábio nas suas ações, porque é determinado por Deus, e aí então tem a sua conduta moldada por esta lei de Deus. Além dessa lei ter então esses princípios para serem obedecidos, há agora duas finalidades nesse texto que precisam ser também trabalhadas. E a primeira finalidade é, a lei de Deus, ela foi estabelecida para que uma vez, então, aprendida, obedecida, mantida e divulgada, o povo vivesse bem na face da terra. Versículo 1, voltando aí na parte final, vai dizer assim: para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Se você vai para o capítulo 6, você encontrará essa mesma descrição no versículo 1. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passes para possuir. Olha o versículo 2. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Se você observar, não há dificuldade, não há nada extraordinário para se fazer para que se possa viver bem. Então a dica é simples: obedeça à lei de Deus. Aprenda a lei de Deus. Cumpra a lei de Deus. Não adultere a lei de Deus. E aí você vivendo, as pessoas então verão que você é uma pessoa sábia por viver nos princípios de Deus, nos princípios do Senhor. Qual é o princípio máximo da lei de Deus? É o amor. E Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha, quando ele então descreve o relacionamento do cristão, do servo de Deus, segundo a lei de Deus, embasado então no amor. Não aquela lei que vai simplesmente punir, mas que vai corrigir, que vai ajudar, que vai sustentar. E agora você entende que um povo que obedece à lei de Deus tem uma vida feliz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se observarmos então a lei de Deus, ela sempre vai descrever um relacionamento íntimo, profundo, submisso, direcionado a Deus. Primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamentos, que se estende, se desenvolve num relacionamento diferenciado para com o próximo. O sexto, sétimo, o quinto, sexto, sétimo, o oitavo, o nono e o décimo mandamento. Que Jesus, então, resumiu da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós observamos isso, então, nós vemos que vivenciar a lei de Deus para aquele povo de Israel era, então, a norma, era o princípio direcionador para uma vida feliz na terra a que passariam agora a possuir. A segunda finalidade da lei, além dessa vida prolongada e feliz aqui na terra, como povo de Deus, era também a finalidade de testemunhar o grande poder de Deus, esse Deus todo-poderoso. E aí nós já lemos no final aqui, quando vai dizer no versículo 6, deparamos com a seguinte palavra: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, porque os olhos dos povos, que ouvindo a todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. E aí então ele vai descrever aqui: não tem nenhuma nação aí que tem deuses como nós temos o nosso Deus. Um Deus que se relaciona, um Deus que ama, um Deus que corrige, um Deus que cuida, um Deus que ouve, que interage, que não precisa ser carregado. Um Deus que estabelece princípios para relacionamento. É isso que é a finalidade da lei. Agora, o povo vai olhar e vai observar que há um princípio regedor do povo de Deus para uma vida melhor. E este ver de fora vai exaltar a Deus como lei justa, como lei santa, como lei pura. O apóstolo Paulo, falando sobre a lei, lá em Romanos, no capítulo 7, ele vai falar que a lei, que os mandamentos do Senhor, e ele descreve isso de forma muito clara e nítida a partir do versículo 7, capítulo 7, versículo 7, mas no versículo 12, ele vai dizer assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, quando as pessoas olham como funciona a lei de Deus, eles vão exaltar a Deus. Então a lei serve também de testemunho às nações do poder, honra e glória do nosso Deus. Muito bem, nós vimos aqui então que a lei deve ser aprendida, a lei deve ser cumprida, a lei deve ser mantida na sua íntegra e ela deve servir então, ela deve ser testemunhada, proclamada dentro da prática. Vemos agora duas finalidades, que é quem obedece à lei vive uma vida tranquila, com dias prolongados, e quem obedece à lei anuncia um Deus íntimo, relacional. Mas aqui, ainda, nós temos Moisés chamando a atenção para duas coisas importantes. Ele vai dizer o seguinte: a lei está diante de vocês.
Aí ele pega um exemplo com dois resultados. Se você olhar aí o versículo 3, ele vai dizer assim, versículos 3 e 4. Ele diz assim: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, nosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permaneceste fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Ele aponta um episódio que está registrado no livro de Números, capítulo 25, quando o povo de Israel começou a prostituir-se com as filhas, acho que dos moabitas. E elas então começaram a influenciar o povo de Israel, que não só caíram no pecado desse relacionamento, mas ainda obedeceram ao chamado dessas mulheres para adorar a Baal-peor. E o Senhor então determinou, dentro da sua ira justa, a matança daqueles que desobedeceram. Então, o resultado dessa desobediência à lei, aos estatutos, foi o extermínio dos desobedientes, mas, por outro lado, aqueles que estavam ali, sinal de que eles obedeceram à lei de Deus. E é isso que Moisés está dizendo. Então, tenham cuidado, porque há benefício em cumprir a lei de Deus. Por que eu estou pregando sobre esse texto hoje, no último domingo do ano? Assim como o povo estava para entrar na Terra Prometida, nós também estamos no final do ano 2015, prestes ao 2016. Parece que não, mas a data tem muito a ver com a nossa vida. Né? Nós gostamos de fazer promessas e possivelmente você verá no final, ou nessa semana, mais no final da semana, quem sabe, muitas pessoas fazendo promessas, promessas, promessas e promessas. Aí depois você vai ouvir assim: você conseguiu cumprir? E aí as outras, eu não consegui, outros eu consegui, porque nós gostamos de aproveitar uma data para um renovo, para uma transformação. E eu quero justamente pensar com você nesse texto, para o nosso coração hoje, como princípios da lei de Deus para a nossa vida, e apontar o que isso tem a ver conosco hoje, o que pode então mudar na nossa vida a partir desse texto. Muito bem, nós estamos prestes a entrar em 2016. Normalmente, nós olhamos e pensamos na retrospectiva e falamos assim: o próximo ano, prometo trabalhar muito mais do que trabalhei para o Senhor em 2015. É sempre assim que nós fazemos. E, infelizmente, muitas vezes chegamos no final do ano e repetimos a mesma palavra. Mas isso deveria ser assim. Então, trabalhando muito, muito e muito. Mas a gente continua trabalhando o mesmo tanto e sempre reclamando no final. Sinto muito, não fiz, deveria ter feito mais. Aí, não, mas ano que vem vou trabalhar mais para o Senhor. Aí chega no ano que vem, você vive aquela correria toda, chega no final do ano, você fala a mesma palavra. E nós repetimos a mesma palavra porque muitas vezes não tomamos uma decisão na nossa vida. E é muito claro isso aqui. Você quer ter um ano diferenciado na sua vida? A partir de agora, você quer ter uma vida transformada, uma vida diferenciada? Então é hora de você voltar para a lei de Deus. Pastor, mas nós viemos pela graça. Sim, mas a graça ela não elimina a lei, e a lei é para nos direcionar. Nós estamos descendo há poucos dias, ou subindo há poucos dias, na 262, e de repente deparamos com um problema, uma obrazinha no asfalto, e aí alguém disse assim: não está muito bem sinalizada. Falei, bom, mas lá atrás tem uma placa assim, 40 quilômetros. Se tivesse obedecido a placa de 40 quilômetros, de forma alguma você vai cair aqui. Então, às vezes, nós perdemos muito essa noção e queremos vivenciar bem, porém não queremos submeter à lei de Deus. A lei de Deus, ela vem agora para a nossa vida, não mais como uma exigência para a salvação, mas como um prazer em cumprir a lei, uma vez que esta lei foi cumprida em Cristo, e em Cristo agora eu sou salvo, eu não mais perco a salvação, agora eu vou para o céu em Cristo. Indo para o céu em Cristo, eu tenho prazer olhar para a lei de Deus e observar que esta lei é santa, é justa e é boa. Porque se não fosse santa, justa e boa, Deus não a estabeleceria para o seu povo. E aí, então, obedecendo a palavra de Deus, nós vamos começar a mudar muita coisa na nossa vida.
A primeira coisa que vamos entender é que, uma vez que eu sou salvo, eu sou chamado, sou eleito e predestinado não só para ir para o céu. É um erro muito grande das pessoas que não conhecem a predestinação. Eu também sou eleito, eu sou predestinado, além de ir para o céu, que é uma garantia, mas eu também fui chamado, fui eleito, fui escolhido para ser santo e irrepreensível perante Deus. Há uma responsabilidade dentro do princípio de vida eleita. Então, Deus me escolheu em Cristo, diz Paulo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, como eu vou ser avaliado como santo e irrepreensível? Através da lei de Deus. Então agora eu tenho a lei de Deus e eu amo a lei de Deus e vou buscar cumprir a lei de Deus, porque Deus me escolheu. Agora eu tenho prazer, foi tirada uma venda dos meus olhos e agora eu consigo enxergar que o cumprimento desta lei promoverá ao meu coração uma intimidade maior com Deus, o cuidado de Deus para comigo, dentro daquilo que eu vou obedecendo à lei de Deus. E esse estabelecimento de Deus para o meu coração me faz um coração feliz. Para isso eu tenho que aprender a Bíblia Sagrada. É para isso que eu tenho que estudar a Bíblia Sagrada. Eu tenho que aprender a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12. Ele vai dizer no primeiro versículo, rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita. Como que eu vou então entender e aprender a vontade de Deus? Renovando a minha mente na palavra. Isso não virá com oração somente. Isso não virá com participações, desde que essas participações não me deixem ligado à palavra. Mas é necessário que eu ouça, que eu veja, que eu leia a palavra de Deus. Mas eu não sei ler, então você pode ouvir. Mas eu não posso nem ler, nem ouvir. Você pode então ler através você pode ler vendo. Mas eu não consigo ler. Tem a Bíblia também, que você tem os meios para que você possa descobrir, ler a palavra de Deus. Então você vai lendo a palavra de Deus, você vai entendendo a palavra de Deus, a vontade de Deus para com a sua vida, o amor de Deus para com a sua vida, e você agora vive dentro dos limites de Deus, não dos seus limites. Você não vai adequar a este mundo, não vos conformeis com esse século. Mas você vai transpor a forma desse século. Você vai ver os princípios do céu, com a mente dos céus, com a mente de Deus. Aí você olha a vida com a mente de Deus. Aí você vê as circunstâncias com a mente de Deus. E aí você encerra a sua vida sabendo que todas as coisas na sua vida, como servo de Deus, cooperam para o seu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a lei de Deus para Israel tinha um princípio de moldar, dar ali àquele povo uma vida melhor, saudável, e também de testemunhar o poder de Deus. A nossa vida também, na lei de Deus, uma vez salvo, também nos faz viver melhor. E além de viver melhor, testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus, para que o povo veja em nós a obra redentora de Cristo. E assim, glorifica a Deus que está nos céus. Você foi chamado neste tempo. Você não foi chamado no tempo da lei como o povo de Israel, cuja pena muitas vezes era a morte. Você foi chamado no tempo em que Cristo cumpriu a lei, mas lhe chamou agora para uma vida santa na presença dele. E uma das coisas lindas do Evangelho é que quando você vive na presença de Deus, se deleitando com a lei de Deus, buscando isso em oração e manifestando, praticando isso dia após dia, você aprende a deleitar-se no Senhor. É por isso que o salmista disse: quanto amo a tua lei.
é a minha meditação todo dia. 2016 está aí. Próximo domingo nós já estaremos em 2016. A partir de hoje você pode ter uma vida diferenciada em Cristo Jesus. A partir de hoje você pode ter uma vida moldada pela palavra de Deus. Não interessa o que os outros estão dizendo. Não interessa o que as chamadas igrejas que não são de Cristo estão dizendo que você pode fazer ou deixar de fazer, mas sim o que a palavra de Deus diz. Você precisa tomar isso para a sua vida como mudança, como transformação. Moisés estava dizendo assim, pensando assim, eu não posso entrar. Deus já havia falado com ele, você não vai entrar. Mas eu tenho que deixar para vocês as instruções, para que vocês tenham uma boa vida na terra de Canaã. E as pessoas olhem e exaltem o nome do Senhor, reconhecendo que os mandamentos de Deus fazem de vocês um povo sábio, um povo inteligente. Quer ser um povo sábio, um povo inteligente? Entregue sua vida a Jesus. Submeta a lei de Deus. Deixe a Bíblia governar a sua vida. E você verá a diferença. A diferença que o Evangelho promoverá no seu coração. Não pense duas vezes. Se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração nesta noite, abra-o, responda-o sim. E Ele nos moldará. Nos moldará. Não vá desobedecer a lei de Deus, porque se desobedecer a lei de Deus tem correção. E a correção não é agradável. Conheça a lei de Deus. Obedeça a lei de Deus. Não adultere a lei de Deus. Proclame a lei de Deus. Assim você terá uma vida íntima com Deus, saudável, contente. E a sua própria vida em submissão à lei de Deus fará com que pessoas glorifiquem e exaltem o Senhor. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.